Georges Politzer, Princípios Fundamentais de Filosofia. 24ª lição. A Nação, parte 2. Já vimos, na lição precedente, no ponto 3c, que, nas condições do imperialismo, a opressão burguesa de classe assume cada vez mais a forma de opressão nacional. Como Lenin disse, abre aspas, de libertador das nações, papel que o capitalismo representou na luta contra o feudalismo, o capitalismo imperialista tornou-se o maior opressor das nações. Fecha aspas. Eis aí porque a luta contra o imperialismo toma a forma de uma luta pela independência nacional. Para dado país, este movimento de independência engloba todas as camadas sociais saqueadas ou ameaçadas pelo imperialismo estrangeiro. Explica-se, assim, por exemplo, que na China, importantes frações da burguesia tenham participado, ao lado do proletariado e dos camponeses, da luta pela libertação nacional. Uma parte da burguesia, simbolizada por Chiang Kai-shek, havia ligado seus interesses ao do imperialismo estrangeiro, opressor e saqueador, mas este lesava gravemente os interesses dos outros elementos da burguesia, por exemplo, os industriais. Estes últimos, portanto, tomaram parte do movimento de independência. Assim também, na França, atualmente, o imperialismo americano, no caso de encontrar a cumplicidade interessada da grande burguesia reacionária, dos especuladores, dos fabricantes de canhões, causará dano aos interesses de outras frações da burguesia. É assim que o Plano Marshall, imposto à economia francesa pelo imperialismo americano, paralisa o desenvolvimento de ramos inteiros da indústria nacional, priva-os de seus consumidores nos países do leste, etc. Daí o descontentamento que toma vulto entre numerosos industriais. A política de remilitarização da Alemanha, que tem por consequência o rebaixamento da França e ofende sua soberania de nação, suscita, no próprio seio da burguesia, a oposição de diversas camadas que temem a hegemonia alemã. A tese adotada pelo 13º Congresso do Partido Comunista Francês, de junho de 1954, sublinha que os interesses de numerosas categorias sociais, muito afastadas da classe operária e hostis, em princípio, ao Partido Comunista, são gravemente lesados pelas consequências objetivas da política do Atlântico. Eis porque certos círculos políticos burgueses, qualquer que seja seu apego ao capitalismo, se pronunciam ao lado dos comunistas contra a sujeição da França. Formou-se assim, contra o imperialismo americano e a grande burguesia reacionária que o sustém, uma frente nacional unida para a independência da França. Ela engloba, além dos trabalhadores do campo, da pequena burguesia e das classes médias, frações da burguesia ameaçadas pelas consequências da política imposta à França pelo imperialismo americano. Isto não suprime absolutamente a luta de classe no interior do país, entre o proletariado e a burguesia, pois foi por interesse de classe que a grande burguesia reacionária entregou o país ao imperialismo estrangeiro. O proletariado francês, portanto, não pode separar sua luta pela independência nacional de sua luta de classe. Partindo do caráter antinacional apresentado pelo capitalismo imperialista, iremos ver como os marxistas colocam e resolvem uma das questões mais graves da época contemporânea, a questão colonial. 1. A questão colonial, o direito das nações disporem de si mesmas. Na época imperialista, os países mais poderosos terminaram a partilha do globo, na África e na Ásia. As colônias e protetorados assim constituídos são ferozmente explorados pelos trustes. A opressão colonial diz respeito a todos os aspectos da nação. Território ocupado, língua estrangeira imposta
em detrimento da língua nacional, saque das riquezas econômicas, sujeição da cultura nacional. Bem entendido, o imperialismo colonialista pratica uma repressão impiedosa para manter seus pretensos direitos de potência ocupante. Recusa aos povos colonizados o direito de se constituírem em estados. Conhecemos a célebre fórmula de Marx, abre aspas, um povo que oprime outros não saberia ser livre, fecha aspas. Sobre este assunto, Verlaine, abre aspas, Marx colocava em primeiro plano, não perdendo de vista, sobretudo, os interesses da luta de classe do proletariado dos países adiantados, o princípio fundamental do internacionalismo e do socialismo. Um povo que oprime outros não saberia ser livre, fecha aspas. A escravidão de um povo é, com efeito, obra da grande burguesia reacionária, dos monopólios que, à procura do proveito máximo, avançam sobre os povos mais fracos e os despojam. Esta empresa é contrária, evidentemente, aos interesses dos proletários do país colonizador. Por quê? Em primeiro lugar, porque é seu inimigo de classe, a burguesia reacionária, que se fortalece pela colonização de outros povos. Mesmo quando, este é o caso da Inglaterra, notadamente, a exploração dos povos coloniais permite à burguesia imperialista dar algumas pequenas vantagens ao seu próprio proletariado, vantagens retiradas dos proveitos que ela arranca dos trabalhadores coloniais. Estas vantagens são largamente compensadas pelo aumento de poder que a burguesia retira da exploração colonial. Este poder, a burguesia o utiliza não somente contra os trabalhadores coloniais, mas também contra os proletários do Estado explorador. A opressão de classe consolida a opressão de classe dentro. Em seguida, porque, para levar a efeito satisfatoriamente suas empresas coloniais, a burguesia atira seus proletários contra os trabalhadores estrangeiros. Ela arranca seus lucros formidáveis do sangue de uns e de outros. Na verdade, ela se dedica, para atingir este resultado, a convencer os trabalhadores do país colonizador que a opressão colonial concorda com seus próprios interesses. Nos manuais burgueses reservados às crianças do povo, a guerra de rapina é representada como a defesa da civilização. Os interesses dos trustes, exploradores do povo francês, tanto quanto dos povos coloniais, são dissimulados sob o rótulo de interesses franceses. Na medida em que os trabalhadores franceses, ingleses, etc., são enganados por estas mentiras, acarretam a si mesmos o maior prejuízo possível. Servem aos objetivos da classe que os oprime, enfraquecem sua própria luta de classe explorada, enfraquecem a unidade internacional dos proletários. Esta última observação orienta-nos para a solução da questão colonial. De fato, é o internacionalismo proletário que nos dá a chave. Os interesses dos trabalhadores do país colonizador e os interesses dos trabalhadores do país colonizado são solidários contra a burguesia imperialista, seu inimigo comum. Como se exprime, concretamente, o internacionalismo proletário, neste caso? De um lado, os trabalhadores do país opressor afirmam o direito de as nações disporem de si mesmas. Na prática, isto significa que elas reconhecem às nações oprimidas o direito de se separarem do Estado colonizador para constituir seu próprio Estado, um Estado independente. Falar de livre disposição, recusando ao mesmo tempo o direito de livre separação, nada mais é do que tagarelice hipócrita, visto que é tirar com uma mão o que se deu com a outra. Eis porque os trabalhadores do país colonizador têm o dever de reivindicar para os países colonizados o direito de separação. Recusar-se a isso, sob o pretexto falacioso de que os povos coloniais não estão maduros para a independência estatal, é uma atitude reacionária,
útil apenas à burguesia colonialista, que prolonga assim seu domínio. Um exemplo, a Indochina. A única posição justa diante da luta nacional conduzida contra o imperialismo francês pelos povos do Vietnã, do Laos, do Camboja, é afirmar o direito absoluto desses povos à separação, à independência. É também fornecer-lhes, na França mesma, um auxílio efetivo. B. Por outro lado, os trabalhadores do país oprimido sustentam sua unidade internacional de classe com os proletários do país colonizador. É por esse motivo que os partidos revolucionários dos países coloniais, ao mesmo tempo que combatem o imperialismo opressor, combatem o nacionalismo da sua própria burguesia. Os nacionalistas burgueses do país colonizado dizem aos trabalhadores desse país, abre aspas, todos os franceses são vossos inimigos, fecha aspas. Os trabalhadores educados no espírito do internacionalismo proletário respondem, abre aspas, não, os trustes colonialistas franceses são nossos inimigos, mas os trabalhadores franceses são nossos amigos, fecha aspas. Assim, os proletários do país colonizador combatem, em nome do internacionalismo, o nacionalismo da burguesia colonialista. Os proletários do país colonizado combatem, em nome do internacionalismo, o nacionalismo da sua própria burguesia. Todavia, na luta pela independência nacional, os proletários do país colonizado não repelem a aliança da burguesia nacionalista, mas eles não subordinam sua ação aos interesses da burguesia nacionalista, pois esta, ainda que oposta à burguesia colonialista estrangeira, continua inimiga da classe dos trabalhadores. Quanto mais a burguesia da nação oprimida luta contra a nação que oprime, mais nós estamos sempre e mais decididamente do que todos os outros com ela, porque nós somos o inimigo mais ousado e mais consequente da opressão. Quanto mais a burguesia da nação oprimida é pelo seu próprio nacionalismo burguês, mais nós somos contra ela. Luta contra os privilégios e as violências da nação que oprime. Nenhuma tolerância para a procura de privilégios da parte da nação oprimida. Em todo o nacionalismo burguês de uma nação oprimida, existe um conteúdo democrático geral contra a opressão. É este conteúdo que nós apoiamos sem restrição, pondo de lado rigorosamente a tendência ao exclusivismo nacional. Ao contrário, o social-democrata de uma nação pequena tem o dever de colocar o centro de gravidade de sua agitação sobre a primeira parte da nossa fórmula, União Livre das Nações. Sem violar suas obrigações de internacionalista, ele pode ser não só pela independência política de sua nação, mas também pela inclusão desta no Estado vizinho X, Y, Z, etc. Mas em todos os casos, ele deve lutar contra a mesquinha estreiteza nacional, contra a tendência a se confinar, a se isolar, pela tomada em consideração do conjunto e da generalidade do movimento, pela subordinação do interesse geral. As pessoas que não aprofundaram a questão acham contraditório que os social-democratas das nações que oprimem insistam na liberdade de separação e os social-democratas das nações oprimidas na liberdade de união. Mas basta um pouco de reflexão para ver que na situação dada não há nem pode haver outra via para atingir o internacionalismo e a fusão das nações. Este é o momento exato de relembrar as preciosas indicações de Lenin. Abre aspas, citação de Lenin. O centro de gravidade da educação internacionalista dos operários nos países opressores deve consistir principalmente na propaganda e na defesa da liberdade de separação para os países oprimidos. Sem isso, não há internacionalismo. Nós estamos certos e temos o direito de tratar de imperialista e de patife todo social-democrata de nação opressora que não faça essa propaganda. Isto é uma reivindicação absoluta, não sendo possível e realizável tal separação antes do advento do socialismo, a não ser no caso em 1000, fecha aspas.
Esta posição leninista foi frequentemente sustentada na França por Maurice Thoré. Abre aspas. Proletários de um país imperialista que oprime em suas colônias dezenas de milhares de escravos, apressemo-nos em proclamar bem alto o direito desses povos à livre disposição, incluindo aí a separação da França. Apressemo-nos em combater entre nós toda tendência ao colonialismo, ao chauvinismo, deixando aos nossos camaradas comunistas dos países coloniais o cuidado de reagir entre eles contra toda a estreiteza nacional e de proclamar a utilidade para seu próprio povo de uma luta solidária com o proletariado francês contra os mesmos opressores imperialistas. O direito ao divórcio, disse Lenin, não significa a obrigação de divorciar. Fecha aspas. Fim da citação. Aparece aqui com efeito um aspecto importante do direito de livre disposição. Alguns, interpretando-o de maneira simplista, identificam direito e obrigação. Do fato de os proletários do país colonizado proclamarem, de acordo com os proletários do país colonizador, seu direito à separação, não resulta necessariamente que eles se pronunciem pela separação em todas as circunstâncias, que eles a julguem útil em todas as circunstâncias. Tomemos um exemplo. A Rússia czarista oprimia diversos povos da Ásia, georgianos, armênios, etc., recusando-lhes o direito de se constituírem em estados independentes. Os marxistas russos e os marxistas georgianos, armênios, etc., proclamavam contra o czarismo o direito à separação. Veio a Revolução de Outubro de 1917. O que aconteceu? O advento do socialismo libertou os georgianos, os armênios, etc., do jugo colonial. Contudo, estes não se separaram da nação russa. Constituiu-se um Estado multinacional sobre a base da igualdade entre todas as nações que o constituem. Por que os georgianos, armênios, etc., não exercem o direito de livre separação? Porque, em suma, recebendo o direito de se divorciarem, não usaram esse direito? Muito simplesmente porque, assim fazendo, eles tornar-se-iam presas fáceis para os países capitalistas, inimigos do socialismo, inimigos da União Soviética. O interesse dos trabalhadores das antigas colônias czaristas, interesse de classe, era, precisamente, não se separar do povo russo, mas associar-se a ele e às outras nações soviéticas, no seio do Estado socialista multinacional, sobre uma base de classe. Vê-se, pois, que é o interesse de classe que decide, em última instância, sobre a separação ou sobre a união livre. Pode acontecer que a separação não seja desejável. Nós acabamos de ver um exemplo. Eis aqui outro, numa situação diferente. Abre aspas, citação de Stalin. Durante os anos de 1840 a 1850, Marx era a favor do movimento nacional dos poloneses e dos húngaros e contra o movimento dos tchecos e dos eslavos do sul. Por quê? Porque os tchecos e os eslavos do sul eram, então, povos reacionários, postos avançados russos na Europa, postos avançados do absolutismo, enquanto que os poloneses e os húngaros eram povos revolucionários, em luta contra o absolutismo, porque sustentar o movimento nacional dos tchecos e dos eslavos do sul significava, então, sustentar indiretamente o czarismo, o inimigo mais perigoso do movimento revolucionário na Europa. Fecha aspas. Este exemplo demonstra bem que não se deve considerar a questão nacional em si, mas em relação às exigências fundamentais do internacionalismo proletário. Do mesmo modo, antes da Segunda Guerra Mundial, a luta dos Sudetos, minoria alemã na Tchecoslováquia, contra o Estado tcheco, foi utilizada por Hitler contra a paz mundial, contra os interesses do proletariado internacional. Abre aspas, citação de Lenin. As diferentes reivindicações da democracia, incluído o direito de as nações disporem de si mesmas, não são um absoluto, mas uma parcela do conjunto do movimento democrático,
hoje socialista mundial. É possível que, em certos casos concretos, a parcela contradiga o todo, e então é necessário rejeitá-la. Fecha aspas. Rejeitar não significa suprimir, mas passar ao segundo plano por certo período. Encontramos aqui uma ilustração do primeiro traço da dialética. Tudo se relaciona. Eis o que permite compreender que o movimento nacional anti-imperialista num país dado possa ser sustentado pelo proletariado internacional, ainda mesmo que esse movimento não seja dirigido por elementos do proletariado. Antes da Segunda Guerra Mundial, os proletários de todos os países apoiaram a luta da Etiópia contra o exército de Mussolini, embora o povo da Etiópia fosse dirigido por feudais. Tal luta, com efeito, enfraquecia o fascismo internacional, inimigo principal do proletariado. O mesmo se deu com o movimento nacional dirigido pela burguesia libanesa. Mas, em todos os casos, a escolha pertence com plena soberania ao povo interessado, povo colonizado ou minoria nacional. É assim que o povo francês deve respeitar a aspiração dos povos coloniais à sua independência. É o caso, notadamente, do povo do Vietnã. Este tem o direito absoluto de se separar da França, direito que a burguesia colonialista lhe recusa, pois quer continuar a explorar a Indochina. Os trabalhadores franceses sustentam, ao contrário, o direito dos vietnamitas, lutando contra a guerra em curso pelo repatriamento do corpo expedicionário. Esta guerra é uma guerra injusta, visto que tem por objetivo manter a opressão sobre um povo. Ao contrário, a guerra realizada pela nação vietnamita contra o imperialismo opressor é uma guerra justa, como é toda guerra de libertação nacional. Depois que estas linhas foram escritas, ocorreu o cessar-fogo da Indochina. É uma vitória da ação conjugada dos povos vietnamita e francês, uma vitória do internacionalismo proletário. Uma vez libertada a nação vietnamita do jugo colonial, caber-lhe-á decidir soberanamente sobre suas relações com a França. Uma vez conseguida a independência, os trabalhadores da França e os do Vietnã consideram como desejável e útil aos dois países uma política de permutas econômicas e culturais. Mas esta política implica a separação entre as duas nações e a igualdade absoluta entre os dois estados. Como vemos, é o princípio do internacionalismo proletário que permite resolver, na teoria e na prática, a questão nacional e colonial. Uma vez mais, encontramos a luta de classes. Citação de Stalin, abre aspas, os interesses do movimento proletário nos países desenvolvidos e do movimento de libertação nacional nos coloniais exigem que esses dois aspectos do movimento revolucionário se unam numa frente comum de luta contra o inimigo comum, contra o imperialismo. Fecha aspas. 2. As nações socialistas. A. Questão nacional e revolução socialista. Foi precisamente a constituição dessa frente comum que permitiu o êxito da Revolução Socialista de outubro de 1917. A vitória do proletariado russo sobre a burguesia imperialista não seria possível sem a aliança ativa dos povos explorados por esta mesma burguesia, no imenso império dos czares. A Revolução de Outubro atingiu assim o imperialismo, de uma só vez, em seu núcleo e em suas orlas. Citação de Stalin, abre aspas, derrubando os grandes proprietários e os capitalistas, a Revolução de Outubro rompeu os grilhões da opressão nacional e colonial, libertando todos os povos oprimidos, sem exceção de um vasto Estado. O proletariado não se pode libertar sem libertar os povos oprimidos. O traço característico da Revolução de Outubro é o fato de ter realizado na União Soviética estas revoluções nacionais e coloniais, não sob a bandeira do ódio nacional e dos conflitos
entre nações, mas sob a bandeira de uma confiança recíproca e de uma aproximação fraternal entre os operários e os camponeses das diferentes nacionalidades que compõem a União Soviética. Não em nome do nacionalismo, mas em nome do internacionalismo. Fecha aspas. Os dirigentes da Segunda Internacional, a despeito de seus discursos a respeito da igualdade das nações, não davam importância aos povos coloniais. Recusavam-lhes toda possibilidade de ação revolucionária. Na melhor das hipóteses, concediam-lhes o direito à autonomia cultural, o direito de ter as suas próprias instituições culturais, mas dentro dos quadros do Estado colonialista. Ao contrário, os marxistas-leninistas entendem que a livre disposição significa o direito de separação, o direito de constituir um Estado independente. Como a luta das nações oprimidas pela própria independência é dirigida contra a burguesia imperialista, adversária direta do proletariado metropolitano, conclui-se que esta luta tem um caráter revolucionário. Citação de Stalin, abre aspas, a questão nacional é uma parte da questão geral da revolução proletária, uma parte da questão da ditadura do proletariado, fecha aspas. O crescimento prodigioso do movimento de libertação nacional nos países oprimidos da África e da Ásia desde 1917, a vitória do povo chinês sobre o imperialismo e sua marcha para o socialismo são fatos de primeira importância para a luta revolucionária mundial. Abre aspas, citação de Stalin. Terminou a era na qual se podia serenamente explorar e oprimir as colônias e os países dependentes. Chegou a era das revoluções libertadoras nas colônias e nos países dependentes. A era do despertar do proletariado desses países. A era de sua hegemonia na revolução. Fecha aspas. B. Características das nações socialistas. Libertando os povos oprimidos, a Revolução Socialista inaugurou uma etapa radicalmente nova no desenvolvimento das nações. Apareceu um novo tipo de nação, a nação socialista. Vimos na lição precedente que é necessário entender por nações burguesas as nações que se formaram sob a direção da burguesia em luta contra o feudalismo. A vitória da burguesia foi a vitória das relações capitalistas de produção. Daí se deduzem os traços da nação burguesa. A nação burguesa está constituída, necessariamente, sobre a desigualdade de seus membros, visto que a classe dominante explora o proletariado. A nação burguesa é inimiga das outras nações burguesas, visto que as burguesias dos diferentes países capitalistas são concorrentes na corrida pelo lucro. Daí o nacionalismo. Enfim, a nação burguesa, na fase do imperialismo, submete os povos economicamente menos evoluídos. Assim, a exploração interna se completa pela exploração externa. Uma vez mais, lembremos-nos de Lenin, abre aspas, o capitalismo imperialista tornou-se o maior opressor das nações, fecha aspas. Completamente diferentes são os traços da nação socialista. Citação de Marx e Engels, abre aspas, aboli a exploração do homem pelo homem, e tereis abolido a exploração de uma nação por outra nação. No dia em que cair o antagonismo das classes no interior da nação, cairá igualmente a hostilidade das nações entre si. Fecha aspas. Derrubando a burguesia exploradora, suprimindo a opressão de classe, a Revolução Socialista criou novas relações no seio da nação e entre as nações. O nascimento e o progresso da União Soviética permitiram verificar esse fato. Citação de Stalin, abre aspas. A ausência de classes exploradoras, principais organizadoras de colisões entre as nações, a ausência de exploração que alimenta
a desconfiança recíproca e atiça as paixões nacionalistas, presença no poder da classe operária, inimiga de toda servidão e defensora fiel das ideias do internacionalismo, realização prática da assistência mútua entre os povos em todos os domínios da vida econômica e social, enfim, o desabrochar da cultura nacional dos povos da União Soviética, nacional pela forma, socialista pelo conteúdo. Todos estes fatores e outros análogos fizeram com que a fisionomia dos povos da União Soviética mudasse radicalmente, que o sentimento da desconfiança recíproca desaparecesse entre eles, que se desenvolvesse entre eles um sentimento de amizade recíproca e que se estabelecesse assim uma verdadeira colaboração fraternal dos povos no seio do Estado Federal Único. Fecha aspas. Tal é o resultado da vitória da classe operária. Quebrando a opressão feudal, a burguesia havia forjado novas cadeias. A classe operária, libertando-se, liberta todos os homens. O jugo de classe e o jugo nacional são abolidos. Vejamos rapidamente as características da União Soviética, do ponto de vista nacional. O Império dos Czares era uma prisão dos povos. Libertos da opressão, as diferentes nacionalidades receberam o direito de livre disposição. Nós vimos que o exercício desse direito tem dois aspectos: a separação ou a união livre. Estes são os dois aspectos contrários que constituem o direito de livre disposição. É um exemplo da união dos contrários. Pelas razões indicadas acima, as nacionalidades, outrora oprimidas, escolheram a união com a nação russa. Formou-se assim um Estado socialista multinacional. As nações que os constituem conservam seu direito de livre disposição. Elas podem, portanto, se decidirem, separarem-se da União. Qual é a característica principal das relações entre as nações socialistas, cujo número se aproxima de 60? É a igualdade de direitos. Abre aspas, nenhum privilégio para nação alguma, dizia Lenin. Nem a mínima opressão, nem a menor injustiça em relação às minorias nacionais. Fecha aspas. Não há nação dominante na União Soviética, mas repúblicas livremente federadas. República da Rússia, República da Ucrânia, República do Cazaquistão, República da Estônia, etc. Quando existem, no seio de uma república federada, minorias nacionais, estas formam repúblicas autônomas. Exemplo, no interior da República Federativa Russa, encontram-se as repúblicas autônomas da Tartária, de Bakir, do Daguestão, etc. Existe igualmente para os pequenos povos regiões autônomas e distritos nacionais. O Estado soviético multinacional assegura a defesa dos interesses comuns a todas as nações que o compõem. A planificação da economia socialista, a direção da política exterior e do exército, a edificação cultural fazem parte de suas atribuições. Mas ele está submetido de alto a baixo, por intermédio dos sovietes, ao controle de todos os cidadãos iguais em direitos, qualquer que seja sua nacionalidade ou raça. Por exemplo, as funções do Estado soviético, das mais modestas às mais elevadas, são acessíveis a todos os cidadãos.
Fazem parte do governo homens de nacionalidades e raças diferentes. Quanto aos interesses próprios a cada nacionalidade, eles são da alçada exclusiva da República Federal ou Autônoma, que, no quadro da Constituição Soviética, tem sua própria Constituição e suas leis particulares. Essa Constituição, essas leis, refletem as particularidades nacionais, econômicas, culturais e históricas do povo considerado. Está assegurado, assim, ao contrário do que se passava no sistema colonial czarista, o desenvolvimento das nacionalidades sob todos os pontos de vista. Tomemos um exemplo. O povo uzbeque, ferozmente explorado antes da Revolução, formou uma república socialista com sua Constituição, seu soviético, seu Conselho de Ministros, no quadro da União das Repúblicas. Sua economia nacional, indústria, agricultura, pecuária, conheceu um desenvolvimento prodigioso graças aos planos quinquenais. Desde 1913, a indústria pesada cresceu 15 vezes. Contam-se aí 800 centrais térmicas e hidrocentrais. A agricultura mecanizada produz em abundância os algodões mais variados. É no Uzbequistão que a criação de carneiro de Astracan tem sua pele principal. Quanto ao melhoramento do nível de vida e ao progresso cultural, constituem eles um contraste incontestável com a miséria e o esmagamento cultural imposto pela burguesia capitalista às suas colônias. Enquanto em Kabila existe um médico para 30 mil habitantes, cifra oficial, o Uzbequistão dispõe de um médico por 895 habitantes. No Marrocos, menos de 10% de crianças muçulmanas em idade escolar têm acesso às escolas. No Uzbequistão, o analfabetismo, que no tempo dos czares era a regra geral, 98% dos analfabetos, desapareceu. Em 10 mil habitantes, 81 frequentam um estabelecimento de ensino superior. Na França, somente 36 em 10 mil. O ensino é dado na língua materna, que é a língua oficial. Isto se dá com todas as nacionalidades que constituem a União Soviética. Seus jornais, suas edições, etc., são impressos na língua nacional. Assim, foi consideravelmente facilitada a renovação das tradições literárias e artísticas de cada povo. Quanto à língua russa, as circunstâncias fizeram dela uma língua comum a todos os povos da União e uma língua auxiliar no domínio científico. Ela é, pois, praticada sob este duplo título. Em 1943, em plena guerra com Hitler, foi criada a Academia de Ciência do Uzbequistão. Em 10 anos, ela reuniu 25 estabelecimentos científicos. 1.500 pesquisadores aí trabalham. É assim que cada república soviética forma seus próprios quadros. Cientistas, engenheiros, agrônomos, médicos, educadores, etc. Poder-se-ia multiplicar os exemplos, mas os mais convincentes seriam fornecidos pelos povos de certas regiões autônomas que, votados a uma morte certa pelo imperialismo, devem ao socialismo o fato de haverem sobrevivido. Na Sibéria, às margens do alto Yenisei e de seu afluente, o Abacan, vive um povo Ekassi. Conquistado há mais de 10 séculos pelos mongóis, este povo, que era então um dos mais fortes e dos mais adiantados da Ásia, conheceu a ruína. Perdeu até mesmo sua escrita. O czarismo agravou esta situação. O povo, Akassi, extinguia-se inexoravelmente. Em suma, eles se encontravam numa situação análoga à que os colonos americanos submeteram os indígenas. Mas a Revolução Socialista devolveria a vida a este povo. Constituído em região autônoma, ele conta com mais de 50 mil habitantes. Possui uma economia próspera, rolha, ouro, barita, florestas, canais. Recuperou sua língua nacional,
língua escrita e oficial. Dispõe de 350 escolas, 3 escolas técnicas e um instituto de pedagogia. Possui seus jornais, sua literatura e seu teatro. Ao norte da Sibéria, os nenetes estavam submetidos à cruel opressão dos funcionários do czar, dos comerciantes russos, que assambarcavam suas riquezas, peles, peixes e suas grandes criações de renas. Estavam em via de extinção, 16 mil almas em 1899, 2 mil em 1913. A Revolução Socialista modificou tudo isto. Constituídos em Distrito Nacional, os nenetes retomaram a força e vida. Em 1939, seu número atingia 12 mil. Pesca e caça, sua indústria progride. A agricultura de estufa apareceu. 56 escolas, das quais 7 secundárias, uma escola técnica para a criação de renas. 3 centros de pesquisas científicas existem agora, nesta região, onde outrora todos eram iletrados, aparvalhados pela superstição. A respeito das benfeitorias que o socialismo levou aos povos infelizes do Ártico, ver o belo livro do pranteado B. Gorbachev, O Ártico Tal Qual É. É assim que a União Soviética garante o desenvolvimento dos diferentes povos que a compõem. Antigas nacionalidades oprimidas reencontraram sua independência. Povos que vegetavam puderam, graças ao socialismo, constituir-se em nações. Mais ainda, povos de economia primitiva e de mentalidade arcaica, como os nenetes, puderam passar em poucos anos ao modo de vida socialista. Compreende-se que, em tais condições, as relações entre nações grandes e pequenas encontram-se totalmente modificadas. A desconfiança e a hostilidade deram lugar à confiança mútua e à colaboração fraternal. É por isso que os invasores de Hitler, que esperavam quebrar pela violência os liames estabelecidos pelo socialismo entre os povos soviéticos, perderam seu trabalho. Eles acreditavam, por exemplo, poder reavivar na Ucrânia os velhos sentimentos nacionalistas contra o povo russo, mas não o conseguiram. Enquanto a Segunda Guerra Mundial enfraqueceu consideravelmente o sistema colonial estabelecido pelo capitalismo, a União das Nações Socialistas consolidou-se na luta comum contra o nazismo racista, inimigo dos povos. Verificou-se, assim, a existência de um patriotismo soviético que se opõe, sob todos os pontos de vista, ao chauvinismo burguês. Citação de Stalin, abre aspas, o poder do patriotismo soviético não repousa sobre preconceitos racistas ou nacionalistas. Repousa sobre a fidelidade e o profundo devotamento do povo à sua pátria soviética, sobre a afeição fraternal de todos os trabalhadores que vivem em nosso país. No patriotismo soviético, associam-se harmoniosamente as tradições nacionais dos povos e os interesses vitais comuns a todos os trabalhadores da União Soviética. Longe de dividir, o patriotismo soviético une, ao contrário, todas as nações e nacionalidades de nosso país, no seio de uma única família fraternal. É aí que aparecem as bases da amizade inquebrantável e cada vez mais forte dos povos da União Soviética. Por outro lado, os povos da União Soviética respeitam os diferentes e a independência dos povos dos países estrangeiros. Sempre testemunharam sua vontade de viver em paz, em amizade com as nações vizinhas. É aí que aparece a base das relações cada vez mais extensas e duráveis de nosso Estado com os povos amantes da liberdade. Fecha aspas. As bandeiras do Estado socialista são as da amizade entre os povos que o formaram e da amizade com todos os povos do mundo, compreendidos aí aqueles que ainda estão sob o jugo capitalista. Assim, é absurdo falar em imperialismo soviético. A Revolução Socialista, suprimindo a burguesia imperialista, destruiu o imperialismo na sua própria raiz. A União Soviética é radicalmente pacífica, porque ela é socialista.
O patriotismo soviético é, pois, antípoda do nacionalismo burguês. O amor que os trabalhadores soviéticos dedicam ao país do socialismo é a mais bela manifestação do internacionalismo proletário. Podemos agora concluir que o socialismo, ao mesmo tempo que assegura o desenvolvimento material e moral de cada nação, acelera a aproximação pacífica de todas as nações. Libertador de nações, o socialismo prepara a fusão das nações. 3. O futuro das nações. Mostramos na 23ª lição que as nações nem sempre existiram. As nações são uma realidade histórica constituída pela burguesia sobre a base de um mercado único. Pela Revolução, a classe operária, ao mesmo tempo que quebra o jugo de classe, quebra o jugo nacional. O socialismo assegura, assim, a todas as nações um desenvolvimento harmonioso e completo. Mas este desenvolvimento nada mais é que um prelúdio de um desenvolvimento ainda mais espetacular, aquele que o comunismo assegurará à humanidade inteira quando houver triunfado por toda parte. A vitória universal do comunismo terá como efeito, como consequência, a constituição de uma economia mundial única, condição necessária para o progresso sempre mais rápido das forças produtivas. Aí, então, os limites territoriais perderão sua significação. O aumento das permutas materiais e culturais entre os povos aproximá-los-á cada vez mais. Eles encaminhar-se-ão, assim, em direção a uma língua mundial única, extremamente rica, pois será constituída progressivamente pela fusão das diferentes línguas nacionais. Abre aspas, citação de Stalin. Quando o imperialismo mundial não mais existir, quando as classes exploradoras forem liquidadas, quando o isolamento e a desconfiança mútua das nações forem substituídos pela confiança mútua e pela aproximação das nações, a igualdade de direitos das nações traduzida na vida, quando a política de opressão e de assimilação das línguas for destruída, então organizar-se-á a colaboração das nações e as línguas nacionais terão a possibilidade de, pela sua colaboração, enriquecerem-se mutuamente com toda a liberdade. Nestas condições, não poderá haver a questão de opressão e de derrota de certas línguas e da vitória de outras línguas. Dar-se-á o seguinte: de centenas de línguas nacionais, pelo resultado de uma longa colaboração econômica, política e cultural das nações, destacar-se-ão de início as línguas zonais únicas, mais enriquecidas. Em seguida, as línguas zonais fundir-se-ão numa única língua internacional comum, que não será, naturalmente, nem o alemão, nem o russo, nem o inglês, mas uma língua nova que terá absorvido os melhores elementos das línguas nacionais e zonais. Fecha aspas, fim da citação. Stalin. Somente tal perspectiva está de acordo com o desenvolvimento objetivo dos povos. A língua única constituir-se-á por um lento processo histórico nas condições econômicas e sociais do comunismo mundial. Ela será um poderoso meio de cultura, pois, fruto de um longo processo, trará a marca das mais belas conquistas da civilização, acumuladas pouco a pouco pelos povos. Vê-se que tal língua não terá nada em comum com este amálgama artificial que é o Esperanto. Praticamente, embora numerosos esperantistas sejam homens progressistas, o Esperanto tende a afastar os povos da luta revolucionária. Seus promotores dizem que a libertação dos povos far-se-á pela generalização do Esperanto. É um ponto de vista tipicamente pequeno-burguês. O capitalista e o proletário, se falassem um e outro o Esperanto, a opressão de classe nem por isso deixaria de existir. A única via revolucionária que se oferece às massas é a luta internacional de classe. Para os homens elevados por toda parte ao estado superior da sua evolução histórica e membros de uma única pátria, a pátria do comunismo universal,
A língua única será um instrumento de uma cultura comum, comum por seu conteúdo de sentimentos e de ideias, comum por sua forma, sua expressão. Assim serão ultrapassados os limites nacionais. Mas em nossos dias, o problema colocado não é a superação das nações. O problema colocado atualmente aos povos é o de sua libertação do jugo capitalista e de seu desabrochar socialista. Desabrochamento, dizemos. Quando, com efeito, o marxismo fala de fusão das nações, não entende, por isso, a aniquilação das nações. O caminho que leva à fusão é o do desabrochamento das nações, que tem por condição a passagem ao socialismo. Abre aspas, citação de Stalin. É necessário deixar as culturas desenvolverem-se, expandirem-se, revelarem todas as suas forças potenciais, a fim de criar as condições que permitam sua fusão numa única cultura comum, com uma só língua comum. Desenvolvimento das culturas nacionais quanto à forma e socialistas pelo conteúdo, para a fusão em uma única e mesma cultura socialista, não só pela forma, mas também pelo conteúdo, com uma única língua comum, quando o proletariado tiver vencido em todo o mundo e quando o socialismo houver entrado nos costumes, aí está justamente a dialética da maneira leninista de colocar o problema da cultura nacional. Fecha aspas. Nota sobre a Alsácia e a Mosela. O princípio do internacionalismo proletário é o único que permite resolver corretamente a questão das minorias nacionais. É o caso da população de 3 localidades, Baixo Reno, Alto Reno e Mosela. Propriamente dito, não há nação alsaciana, no sentido completo do termo, mas, se nos reportarmos à definição científica de nação, devemos constatar que estas 3 localidades representam uma situação específica. Vejamos o extrato de uma carta endereçada em 22 de maio de 1950 pelo secretário do Partido Comunista Francês aos comunistas de Saint-Louis, Roniquet, Helguelin. Vê igualmente nos Carriers do Comunista, março de 1950, o estudo de F. Bilot, As Grandes Responsabilidades dos Comunistas da Alsácia e da Lorena. Abre aspas. Não se pode falar de comunidade de língua com a França, visto que os adultos acima de 40 anos, com algumas exceções para mais ou para menos em algumas regiões, e os jovens entre 16 e 20 anos não conhecem a língua francesa, e visto que muitos daqueles que aprenderam o francês não o falam, nem o escrevem, a não ser com muita dificuldade por causa da falta de prática. A língua usualmente falada em família e no local de trabalho é um dialeto de origem alemã. A comparação da tiragem dos jornais em língua alemã em relação aos de língua francesa é comprovadora. Quanto à formação psíquica, é igualmente difícil negar que ela comporta diferenças múltiplas devidas à diferença de língua, mas sobretudo as diferenças da evolução histórica da Alsácia. Toda uma série de experiências históricas feitas pela nação francesa entre 1870 e 1919, por exemplo, a separação da Igreja e do Estado, o caso Dreyfus, não se fixaram na consciência da população da Alsácia e da Lorena, como no resto da nação. Não é possível negar também que o período de 1940 a 1945 foi vivido de maneira diferente pelas massas do povo na Alsácia-Lorena e pelo resto da França. Pelas mesmas razões históricas, e apesar do parentesco da língua, não há, por outro lado, comunidade nacional entre a Alemanha e a Alsácia. É assim que a experiência da Grande Revolução Francesa, ou ainda a experiência de 1936, deixaram marcas profundas na Alsácia que faltam no povo alemão. Constatamos, pois, que existem particularidades nacionais na Alsácia-Lorena. Será que elas não têm importância? Será que elas não são a fonte de uma série de reivindicações? É claro que sim.
O não reconhecimento desse fato pelo governo francês é a base de um sentimento de inferioridade e a causa de numerosos descontentamentos entre o povo da Alsácia e da Lorena. Isto é evidente para as reivindicações materiais particulares. Segurança social, a má venda da produção agrícola específica, vinhos, tabaco, lúpulo, diferenças fiscais, situação dos funcionários, vítimas de guerra, etc. Isto também é evidente para os problemas de língua. O emprego apenas da língua francesa nos formulários e circulares administrativas, salvo as folhas de imposto, diante dos tribunais, nos comitês de empresas, acarreta múltiplas injustiças que são sentidas como escárnios. O ensino unicamente da língua francesa acarreta, por um lado, o fato que, em média, os jovens alsacianos saídos da escola primária não conheçam o alemão literário e conheçam o francês muito menos que os jovens franceses de outros departamentos. Estes já o falam ao entrar na escola com 6 anos, falam francês na rua, no seio da família, enquanto que a maioria dos jovens alsacianos que, fora da escola, falam o seu dialeto, tem que o aprender inteiramente. Por outro lado, o ensino do francês apenas faz com que o jovem alsaciano, que por uma razão qualquer, trabalho, serviço militar, se afastou da família, não possa manter correspondência na língua que seus pais ou avós compreendem e que tenha dificuldade para ler as cartas recebidas escritas em alemão. Fecha aspas. No plano histórico, linguístico, psicológico, cultural, econômico, a Alsácia-Lorena apresenta uma incontestável originalidade, tanto em relação à nação francesa como em relação à nação alemã. A burguesia francesa nega esta originalidade. Em particular, ela é hostil à reivindicação claramente expressa pelos trabalhadores alsacianos. O bilinguismo, alemão e francês, na escola primária. Pretende que tal reivindicação não tem fundamento, que despreza os fatos mais evidentes. No entanto, quando, ao contrário, se trata de castigar os carrascos de orador, ela se opõe sob o pretexto de que alguns são alsacianos. Ora, convém observar que esta mesma burguesia, após haver favorecido na Alsácia-Lorena a ação dos agentes hitleristas, os autonomistas, entregou a Alsácia-Lorena a Hitler em 1940, sem a menor dificuldade. Hoje, sempre mantendo sua recusa em satisfazer as reivindicações dos trabalhadores alsacianos, notadamente em matéria linguística, ela os submete a uma intensa propaganda europeia. Ela deseja que os trabalhadores alsacianos caiam na armadilha da Europa Unida, com a esperança de que a Europa lhes dê, enfim, aquilo que a França lhes recusa. Assim, a burguesia francesa, uma vez mais, quer transformar os trabalhadores da Alsácia-Lorena em recrutas para a Wehrmacht. Pode haver posição mais contrária aos interesses dos trabalhadores da França e aos interesses dos trabalhadores da Alsácia? Totalmente diferente é a posição da classe operária francesa. De acordo com o internacionalismo proletário, ela admite as reivindicações nacionais da minoria alsaciana. Ela lhe reconhece o direito de livre disposição, isto é, o direito de separação. Mas o direito de separação não é a obrigação de separar. Citação de Maurice Thoré, abre aspas. Se os comunistas da França têm um dever contra o imperialismo opressor de insistir a respeito do direito de separação, os da Alsácia-Lorena têm o dever de acentuar a união livremente aprovada pelos povos da Alsácia e da Lorena, com os trabalhadores da França, sob pena de cair na estreiteza nacional. Fecha aspas. O interesse atual dos trabalhadores da Alsácia-Lorena não é a separação, é defender e fazer
prevalecer suas reivindicações nacionais, em união estreita com os trabalhadores da França. Foi assim, em 1936, quando os trabalhadores alsacianos combateram pela Frente Popular. Foi assim, sob a ocupação nazista. Os trabalhadores da Alsácia-Lorena levaram a efeito, em união com a classe operária francesa, a luta libertadora contra os hitleristas e seus cúmplices. O lutador comunista Vodny é o símbolo heróico desta luta contra a unidade comum. Hoje, o interesse dos trabalhadores da Alsácia-Lorena é lutar com os trabalhadores da França contra a burguesia reacionária, pelas liberdades democráticas e pelo progresso social e contra o despertar do nazismo na Alemanha. Contra Adenauer e sua Wehrmacht. Georges Politzer, Princípios Fundamentais de